Olá, querido aluno da Escola Bíblica, seja bem-vindo. Já estava com saudade, hein? Tive que preparar algumas aulas, alguns seminários e tive que me ausentar por algum tempo aqui, mas estamos de volta, ok? Bom, quero pedir você, por gentileza, que curta, compartilhe, dê sua opinião, ok? Se gostou, se não gostou, opiniões de temas, enfim, fique à vontade. E se inscreva no canal, né? Para que outras pessoas também possam ter acesso, uma vez que o canal se torne relevante. Nosso foco aqui é estudar a Bíblia, temas principais da Bíblia. E hoje eu começo com uma pergunta nessa videoaula. Quem mentiu? Deus ou Satanás? Sobre o que você está falando, pastor? Então vamos estudar juntos? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o tema da morte. Quem mentiu? Deus ou Satanás? Eu quero convidar você, por exemplo, a abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3. Deus diz assim, capítulo 3, verso 1 ao verso 5. Desculpa, capítulo 3, versos 2, 3, 4 e 5. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha, Deus disse o quê? Não coma, porque senão vai morrer. Então a serpente disse à mulher, verso 4, Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Amigos, quem disse a verdade? Deus ou o diabo? Deus disse para Eva e para Adão, não coma, se comer, vai morrer. A serpente disse, não é isso que Deus quis dizer? Certamente vocês não morrerão? O que é que estava sendo discutido aqui, amigos? Algo que é muito comum entre os religiosos de nossa época. A doutrina de que existe vida após a morte imediata, ok? Essa doutrina, ela veio lá do Éden, não de Deus, mas da serpente. E existem muitos seguindo essa doutrina que não é de Deus. Vamos conhecer um pouquinho aqui? A doutrina da consciência após a morte, ela é popular em grande parte do cristianismo atual. Ela é popular, mas ela não nasce na Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, não existe base bíblica para a doutrina de vida após morte. Uma consciência que continua vivendo, que chamam de alma. Não. Essa ideia, ela vem de 3 grandes origens históricas, e nós vamos ver aqui agora. A ideia de que a pessoa, quando morre, continua vivendo, tá? Sai de dentro dela o espírito ou a alma, como alguns dizem, e ali ela continua vivendo. Essa não é uma ideia bíblica. Vamos ver então quem mentiu sobre essa ideia? Então vamos avançar. Esta ideia vem a sua origem é de influência grega. Platão trazia em seus ensinamentos a ideia de que a alma é imortal, de que quando a pessoa morre, sai de dentro dela uma entidade pensante chamada alma consciente. E essa alma que pensa, que fala, ela que interage, ela então é a continuação da vida. Então a pessoa não morre, ela continua vivendo. Essa doutrina da alma imortal não vem da revelação bíblica, mas vem da filosofia grega, especialmente a filosofia de Platão, o platonismo. O que o platonismo ensinava? Ele ensinava que a alma é imortal, ela não morre por natureza, ela é imortal por natureza. A morte não apenas libera a alma do corpo, a alma continua consciente.
imediatamente. Isso é o que o platonismo ensina. Não tem uma relação com o que é ensinado no cristianismo hoje em dia. Não, a alma não morre. Meu pai já está no seio de Abraão, já está na glória, ou fulano está no inferno. Não há uma descontinuidade, como a Bíblia ensina, mas há uma continuidade, como o platonismo ensina. E aí, você fica com quem? Com a Bíblia ou com a filosofia grega? Vamos avançar? Vamos avançar. Como isso entrou no cristianismo? Vamos ver como essa doutrina grega se misturou ao cristianismo. A partir do século II, vários teólogos começaram a usar categorias filosóficas gregas para explicar a fé. Então, não explicavam a fé a partir do século II, a partir da Bíblia, mas a partir da filosofia grega. Nesse ponto, a igreja misturou a Bíblia com a filosofia e adotou a noção da imortalidade natural da alma. Entendem agora? Porque é que alguns, quando ensinam sobre o que acontece após a morte, estão dizendo equivocadamente, citando uma filosofia grega que não tem base na Bíblia, de que a pessoa quando morre, ela continua em um estado de consciência, separado do corpo. E então essa entidade que sai do corpo, chamado alma ou espírito, ela pensa, ela fala, ela comunica, interage, e ela está no céu, ou está no seio de Abraão, ou está no inferno. A Bíblia não nos dá base para esse tipo de crença, ok? Essa não é uma doutrina bíblica, esta é uma ideia de origem grega, pagã, ok? A igreja abandonou o ensino bíblico de que o homem é alma. O homem é alma. Veja aí atrás, você vai ver nos estudos atrás, alguns videoaulas eu falando sobre isso, ok? Então, essa doutrina que não é de Deus, ela foi absorvida pela igreja e é ensinada pela igreja cristã de maneira geral, ok? Quando que a doutrina bíblica é o homem é alma, Gênesis 2, quando fala que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o ruach, e o homem passou a ser alma vivente, nefesh hayah, alma vivente, ok? Em grego. Então, alma vivente é você. Quem está vivo é alma. Aquela doutrina de que quando a pessoa morre, sai de dentro dela uma alma que pensa, que fala, que interage, vai para o céu, ou vai para um estado intermediário, ou para o inferno. Isso não tem base bíblica. Isso é platonismo, ok? Isso é filosofia grega, não tem nada a ver com a Bíblia. Como isso entrou mais ainda na igreja? Essa ideia se difundiu com autores como Justino Marte, ok? E Tertuliano, e também Orígenes. Então, esses três propagaram com toda a força do pensamento a ideia de que a alma é imortal. Quando a pessoa morre, ela continua vivendo, comunicando uma filosofia grega e não a verdade da Bíblia, que é assim diz o Senhor. A verdade que Deus falou lá no Éden: olha, Eva e Adão, se vocês comerem, vocês vão morrer. E a serpente continua ecoando: não há morte. Mesmo que o homem morra, vocês vão continuar existindo, ou no céu, ou no seio de Abraão, ou no inferno. Não é a fala da serpente? Quando Deus diz, certamente morrerás, a serpente disse, não morrerás? Quem mentiu, Deus ou a serpente? E se eu sou contrário à verdade de Deus, eu estou seguindo o caminho da serpente. Isso é muito sério, muito sério. Deixa eu avançar com vocês aqui. Como a Bíblia responde isso? Como a Bíblia responde e confronta essa filosofia de que a alma é imortal? Porque não tem base bíblica. Primeiro, três coisas que você precisa saber. Primeira coisa, a alma não é imortal por natureza. Ela não é imortal por natureza. A alma morre, porque eu e você somos alma, seres vivos.
A morte é um estado de inconsciência. Na morte não há pensamento, não há fala, não há amor, não há ódio, ok? Outra coisa, terceira coisa, desculpe, a esperança cristã é a ressurreição, não a libertação da alma por ocasião da morte, como o platonismo ensina, e como é ecoado e adaptado para o cristianismo e boa parte das igrejas cristãs, ok? Então vamos avançar aqui, desculpem, vamos avançar. A síntese bíblica do estado do homem da morte. O ser humano é um ser integral, corpo mais fôlego, sopro de Deus, alma vivente. Então, o corpo mais o fôlego de Deus, de acordo com Gênesis 2, o homem passa a ser alma vivente e não a ter uma alma. Na morte, o indivíduo dorme, não pensa e não sente. A vida após a morte só ocorre na ressurreição, na segunda vida, ok? De acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4. O ensino da consciência imediata é visto como herança grega e não como ensino fundamentado na palavra de Deus. Isso é sério? Queridos, Gênesis 2:7 é bem claro. E formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu estou lendo aqui a versão ARC, Almeida Revista e Corrigida. O homem foi feito alma vivente. Então, eu e você somos uma alma. Você é uma alma, eu sou uma alma. Ok? Para ser alma, tem que ter um corpo físico. E o sopro de Deus, o fôlego de Deus, o sopro dele. Então, nós passamos a ser alma vivente. Vou dar um exemplo rápido para você, que já está em outro vídeo aí, mas é bom eu trazer de volta esse exemplo. Nós temos a lâmpada, certo? A lâmpada não está viva sem a eletricidade, certo? Para a lâmpada cumprir o seu papel e iluminar, interagir, ok? Facilitar a nossa vida, é preciso ter a lâmpada com o seu sistema, e então vem a energia, e agora a lâmpada mais energia, vida. A energia sem a lâmpada sem a energia, agora os dois juntos, vida, luz. Mesma coisa na criação. Lá estava o corpo, Deus formou o homem do pó da terra, sem vida. Somente quando Deus sopra nas narinas do homem, agora o fôlego de vida, a energia, o fôlego de vida com o corpo, agora os dois juntos, alma vivente. Então, a alma vivente é o resultado do corpo, que é o pó da terra, mais o sopro de Deus, a energia de Deus. Então, te faz o quê? Alma vivente. Alma sou eu, alma é você. Por isso que a Bíblia diz em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá, amigo. A alma morre? Sim, porque sou eu e você, ok? E aí você faz a pergunta então, mas eu gostava daquela ideia de que meu pai estava no seio de Abraão, minha mãe estava no céu, e agora, amigo, você está aprendendo a Bíblia. Você não pode condenar toda a sua vida por causa de um erro doutrinário que você aprendeu talvez a vida toda. A Bíblia se faz nova. A Bíblia traz para você verdades novas a cada dia, e essa é uma verdade fundamental. Olha, eu quero encerrar por aqui, porque eu preciso dividir esse estudo, esta aula, em 3 aulas. Ela é fundamental, é importante. Inclusive, na próxima aula eu vou mostrar mais afinco para você aqui. Quem está por trás da mentira de que é pregada, de que a pessoa quando morre ela continua vivendo, ou no seio de Abraão, ou no céu, ou no inferno. Porque você descobriu agora que Deus não mentiu, e Ele não mente.
Então Deus não mentiu, Deus disse, Eva, Adão, se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. A serpente disse, não há morte, vocês vão continuar vivendo, serão como Deus. Quem mentiu? Deus ou o diabo? Claro que foi o diabo. Agora, você é filho de Deus, não é filho do diabo. Você estará ao lado de quem? Ao lado da verdade e do verdadeiro, ou ao lado da mentira e do mentiroso? Nós vamos aprofundar esse estudo no próximo vídeo aula, na próxima vídeo aula, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço.